Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou eu aqui de volta, a professora Michele Carvalho. Vamos dar início à nossa aula de revisão, porque afinal de contas a prova está chegando, né? Eu acredito que você esteja aí estudando e muito. Então eu trouxe mais atividades. Essa semana, essa aula de hoje a gente vai falar sobre predicação verbal. Toda a questão em volta aí dos verbos transitivos, direto, indireto, intransitivo, objetos, direto, objeto, indireto, tá? Vamos ver alguma coisa também sobre adjunto adverbial. Então, assim, prepara seu material porque a gente vai exercitar, ok? Então, é importante que todas as atividades que eu trago aqui para você, você faça, tá? Não fique só ouvindo, né? A gente precisa, ó, praticar, escrever, anotar, ok? Então, vamos lá? Deixa eu transitar aqui enquanto você pega o seu material aí, beleza? Eu começo aqui com vocês com um pequeno texto, porque na sua prova você vai encontrar textos, então você precisa ter o hábito, né? Desenvolver o hábito aí de leitura, de interpretação, tá legal? Então a gente tem aqui uma piada, que é um gênero textual, né? E diz o seguinte: a mulher telefona para o marido: querido, tenho uma notícia má e uma boa. E ele diz: lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa, diga-me só a boa. E ela diz, né? O airbag do seu carro está funcionando direitinho. Então, gente, nós temos aí uma piada em discurso direto. Repara que tem travessão, dois pontos, né? Representando fielmente a fala dos personagens, ok? Essa piada ela retrata justamente, né? Houve algum acidente, alguma coisa aí com o carro, porque o airbag ele só funciona mediante aí uma batida, né? Algum movimento mais forte em que nenhum marido vai gostar de receber essa notícia, né? Na verdade, ela quis dizer que, ó, isso, aconteceu um acidente aqui, né? O airbag funcionou, tá? Então vamos lá. Nessa primeira questão, nós temos aqui o verbo telefonar. Esse verbo aí, ele transita ou ele é intransitivo, ou seja, ele é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, ou ele é um verbo intransitivo? E aí? Né? Então a gente precisa relembrar que os verbos intransitivos eles têm sentido completo, né? Eles não precisam de nenhuma preposição, de nenhum complemento para ele ter sentido. Precisamos relembrar que o verbo transitivo direto, como não já está falando, ele é direto, ele tem um objeto direto ligado a ele, né? Precisamos lembrar que o transitivo indireto, esse sim é o verbo que vai pedir por obrigatoriedade aí uma preposição para que o seu complemento ele tenha dê continuidade e sentido então à oração, tá? Então, esse verbo telefonar, qual seria então a classificação desse verbo? O que você marcou aí? O que você me diz? Ele é intransitivo, porque tem sentido completo. Ele é transitivo direto, porque pediu um complemento sem preposição. Ou ele é um transitivo indireto, porque pediu um complemento com preposição. Justamente, né? Essa última opção aí, tá? Porque quem telefona, telefona para alguém. Esse para é a preposição que traz aí o complemento do verbo telefonar. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá seguindo. Questão 2. No trecho aí, ó. Querido, tenho uma notícia má e uma boa. O núcleo do objeto direto do verbo tenho. Qual é o núcleo, gente? O que é que ele tem? Notícia, né? Então, notícia aí é o núcleo desse verbo, ok? Tá? Porque o má e o boa tá caracterizando, né? Então, na verdade, o que ele tem é o que importa, que é notícia. Questão 3. Na passagem, lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa. Repara que o verbo intransitivo, estou, tá até grifado aí, sublinhado numa cor diferenciada. Ele vem acompanhando aí, né, o adjunto adverbial no meio de uma reunião super tensa. E aí, essa circunstância indica o quê? O tempo, o lugar ou o modo? Pensa um pouquinho. Onde ele está?
Ah, então pela minha pergunta, você já identificou, né? Muito bem. Lugar, ok? Então, no meio de uma reunião supertensa, é o adjunto adverbial indicando lugar, tá? Questão 4. Observe esta fala aí do marido, ó. Diga-me só a boa. Repara que o verbo dizer, né, no caso aí tá, verbo diga, ele é bitransitivo. Por quê? Porque ele exigiu dois objetos, tá? Diga-me o quê, né? E aí você tem o objeto direto do verbo diga, o objeto indireto do verbo, para a gente poder escrever aí do lado. Como é que vai ficar? Só a boa, né? E o objeto indireto, o me, que se refere a mim, tá? Muito bem. Então vamos lá. Questão 5. Na resposta da esposa, o airbag do seu carro está funcionando direitinho. O verbo destacado aí, ele é intransitivo, ele é de ligação ou ele é transitivo direto. Então nós temos aí, ó, os verbos está funcionando, né? Nós temos aí uma locução verbal. Funcionando é a forma nominal gerúndio, né? E o está pode ser um verbo de ligação, pode funcionar como um verbo auxiliar. Então você tem aí o que? Intransitivo, né? Porque o está, como eu falei, ele pode funcionar como um verbo de ligação ou ele pode funcionar como um verbo intransitivo, porque ele tem sentido, né? Completo, tá? Então o airbag do seu carro ele está funcionando direitinho, ok? Muito bem. Vamos para a questão 6. Em a mulher telefona para o marido, o predicado é. E aí, esse predicado é nominal, ele é verbal ou ele é verbo nominal? Ó, telefonar é uma ação, correto? Então ela está realizando uma ação, né, de telefonar para alguém. Então nós temos aí um predicado que verbal. Se esse predicado ele tivesse um verbo de ligação, tivesse uma característica ou indicação de um estado, aí seria predicado nominal, tá? Não é o caso. Ou se ainda ele tivesse tanto o verbo de ação quanto a característica, ele seria um verbo nominal, tá ok? Então tá, vamos lá, vamos seguindo aí. Faça as anotações certinhas, tá? Pegue aí as observações que eu for falando, se for necessário, pausa aí o seu vídeo para você poder anotar, ok? Aí eu trouxe um segundo texto aqui, né? E é importante que você leia esse texto, é importante que você faça as devidas anotações. Aí aqui diz assim, texto 2. Ponciá Vicêncio. A história de Ponciá Vicêncio descreve os caminhos, as andanças, as marcas, os sonhos e os desencantos da protagonista. A autora traça a trajetória da personagem da infância à idade adulta, analisando seus afetos e desafetos e seu envolvimento com a família e os amigos. Discute a questão da identidade de Ponciá, centrada na herança identitária do avô, e estabelece um diálogo entre o passado e o presente, entre a lembrança e a vivência, entre o real e o imaginado, ok? Bom, se houver necessidade, você faz a leitura novamente, tá? Ele pede aí na questão 1 para destacar o verbo que compõe esse trecho. Vamos ler? A história de Ponciá Vicêncio.
A história de Ponciá Vicêncio descreve os caminhos, as andanças, as marcas, os sonhos. E aí? Qual é o verbo aí? Qual é o verbo que você destaca nesse trecho? Descreve. Muito bem, verbo descrever, tá? O verbo identificado, ele é transitivo direto. E já está afirmando, né? Ele quer saber por quê. Por que ele é um transitivo direto? Ele não exige complemento? Ele exige um complemento sem preposição? Ou ele exige um complemento com preposição? E aí? O que você diz? Lembra do verbo transitivo direto? O nome já está falando, né? Então fica fácil da gente marcar ali. Ele até exige complemento, mas sem preposição, ok? Tá? Só o indireto, transitivo indireto, é que pede a preposição, tá? Então, anota aí para você não confundir, beleza? Então, vamos lá. Na questão 3, você vai reler a passagem que está aí abaixo do texto para poder marcar ali a questão certinha. Então, vamos ver o que está escrito aí. A autora, ela traça, repara que está sublinhado, né? A autora traça a trajetória da personagem da infância à idade adulta. Nessa passagem do texto, o verbo transitivo direto ele poderia ser substituído por cria, narra ou entende. Vamos lá, qual é a expressão, qual é a palavra, né, que poderia substituir sem ter alteração de significado? Qual dessas três aí você poderia substituir? A palavra traça. A autora traça a trajetória da personagem. A autora cria a trajetória da personagem? A autora narra a trajetória da personagem? O autor entende a trajetória da personagem? Bom, gente, esse traçar aí é justamente narrar, né? Ela narra, ela traça, ela conta aí a trajetória da personagem. Então, quem falou que é narra, acertou. Muito bem, tá? É isso aí. Você precisa também entender, né, os significados, tá? As outras possibilidades de palavras, né? O vocabulário, por isso a importância da leitura, tá? Questão aí 4. Vê uma aguinha. No segmento, discute a questão da identidade de Ponciá. O verbo transitivo direto, ele exprime uma ação do sujeito. Então, olha só, de novo. Nesse segmento aí, discute a questão da identidade de Ponciá. O verbo transitivo direto exprime uma ação do sujeito. Qual é o sujeito? Quem é que discute a questão da identidade? A história de Ponciá Vicêncio, a autora ou o próprio Ponciá? Diga-me. Pensa aí, qual é que você marcaria? A autora, né, gente? Quem escreve, quem está narrando a trajetória, né? É a pessoa que está discutindo a questão da identidade, ok? Então, a gente marca aí a autora, tá? Muito bem. Então, vamos então para a próxima atividade. Questão 5. O complemento de um verbo transitivo direto. Tranquilo, né, gente? Então, olha só, os verbos transitivos têm o seu complemento, correto? O verbo transitivo indireto tem como objeto, o nome já está falando, né? Indireto, correto? O verbo transitivo direto tem como complemento, não pode ser adjunto adverbial, nem predicativo do sujeito, né? Vamos relembrar. Predicativo do sujeito é ligado por um verbo de ligação.
é uma característica que se refere ao sujeito, então não tem a ver. O adjunto adverbial é a circunstância, correto? Está relacionado ao verbo, mas não é um objeto. É a circunstância que ele indica, que pode ser de tempo, de modo, de lugar, como nós já vimos, né? Então, o complemento de um verbo transitivo direto só pode ser o quê? O objeto direto, tá? Muito bem, isso aí. Então, tem coisas que são fáceis, são óbvias, né? Só você pensa um pouquinho, tá? Não sai marcando de qualquer jeito. Questões de múltipla escolha, você precisa analisar cada opção, né? Precisa pensar, tá? Para depois, sim, quando tiver certeza, você marcar. Tá legal? E a interpretação ela é muito importante, né? Porque às vezes o enunciado ali pode trazer uma confusão de interpretação. E às vezes o aluno erra não é porque ele não sabe, é porque ele não leu com atenção o enunciado, tá? Então, muita atenção na hora aí de fazer a sua prova de ler os enunciados, ok? Vamos para o texto 3, que é um outro pequeno texto também, só para a gente poder tirar, né, desse contexto algumas classificações aí. Vamos lá. De olho na placa. As bactérias presentes na boca usam o açúcar dos alimentos para crescer. A partir dele, elas produzem uma substância chamada ácido láctico, que aumenta a acidez na superfície do dente, corrói o esmalte e forma pequenas placas rígidas, o tártaro, né? Chamado aí o tártaro. A boa escovação com creme dental retira as bactérias que podem também causar a cárie. Então, viu como é importante a escovação? Né? Não pode esquecer, né? Se alimentou, comeu um doce, mas não é só depois do almoço, não é só depois da janta. Qualquer coisa que você coma, né, e tiver oportunidade, escova o seu dente, tá? Porque é muito importante você estar evitando aí, cuidando da saúde bucal, né, e evitando bactérias, evitando aí cárie, né? Tá bom, gente? Então, esse texto aí, retirado da revista Ciência hoje, e traz pra gente mais essa informação legal aí. Então, vamos lá. Na questão 1, olha só. Observe o verbo destacado nesta passagem do texto, tá vendo? Elas produzem uma substância chamada ácido láctico, tá? Repara que o verbo está sublinhado, produzem, né? Pode-se então afirmar que esse referido verbo ele é transitivo direto. Por quê? Pensa aí. Elas produzem o quê? Toda vez que você faz a pergunta, né, o que ao verbo, você já sabe que ele é transitivo direto, não precisa de preposição. Então, repara lá, ó, elas produzem o quê? Aí você responde, uma substância. Então, uma substância é o objeto desse verbo, tá? E aí, a atividade, ela quer saber o seguinte, pode-se afirmar que o referido verbo é transitivo direto porque dispensa complemento? Pensa aí. Porque exige complemento sem preposição? Porque exige um complemento com preposição? Qual é que você vai marcar? Qual das três aí é a opção correta? Isso, né? A do meio aí. Exige um complemento sem preposição. Tá? Muito importante você lembrar disso aí. E não confundir, né? Próxima questão. Na passagem acima. Então, olha só. Nessa mesma passagem que nós vimos, elas produzem uma substância chamada ácido láctico. O sujeito do verbo transitivo direto foi empregado. Qual é o sujeito ali, gente? Volta lá. Elas produzem uma substância chamada. O sujeito ali é o elas, né? Muito bem. Então vamos pensar um pouquinho. Elas é um pronome pessoal do caso reto, né? Primeira, segunda e terceira
pessoas do plural ou do singular. Nesse caso aí é do plural, tá? E a gente já sabe qual é a função do pronome. A gente vem falando aí nas aulas. O pronome ele pode acompanhar ou substituir, correto? Então ele quer saber o seguinte: na passagem acima, o sujeito, que é o elas, que é o pronome elas, ele foi empregado para retomar, para anunciar ou para complementar. Lembra que eu falei que a função do pronome é substituir para quê? Para evitar repetição. Se evita repetição de palavras, ele evita a repetição, mas ele não deixa de falar. Então ele retoma o assunto se utilizando dos pronomes para evitar aí a repetição, ok? Então, nós vamos marcar aí a primeira opção, que é retomar. Tá legal? É uma questão só de você parar para pensar um pouquinho, né? A função do pronome. Substitui ou acompanha. Ele substitui por quê? Para evitar, né, a repetição das palavras, o texto fica muito redundante, né? Fica até cansativo, chato de ler. Então a gente se utiliza dos pronomes para retomar aquelas palavras que já foram ditas no texto, só que sem precisar ficar repetindo elas, né? Muito bem, viu? Então você retoma, né, aquela palavra substituindo pelo pronome. Tá certo? Deu para entender? Legal. Então vamos lá. Na questão 3 aí. Você vai identificar os verbos transitivos diretos nesse segmento abaixo. Olha só. Corrói o esmalte e forma pequenas placas rígidas ou tártaro, né? Ele quer que você então identifique os verbos transitivos diretos, ou seja, tem mais de um verbo aí. Você pode sublinhar, você pode escrever a frase, a oração aí no seu caderno, e aí você pode destacar, sublinhar, envolver, enfim, tá? A maneira melhor que você achar. Então, quais são os verbos que nós temos aí? E se você marcou aí certinho. É o verbo corroer, né? Corrói. Aí você faz a pergunta, corrói o quê? Você encontra o objeto, o esmalte, tá? E forma, né? Formar. Forma o quê? Pequenas placas. Então, você tem dois verbos transitivos diretos, ok? Corrói e forma, tá? Muito bem. Você pode até puxar uma setinha e colocar o que é a perguntinha que indica que é um verbo transitivo direto, logo ele é seguido de objeto direto, tá bom? E a questão 4 aí nós temos os verbos identificados anteriormente. Eles indicam o que? Esse verbo corroer e formar. Indica ação, indica estado ou indica característica? O que esses dois verbos indicam? Ah, muito bem. Ação, né, gente? Indicam ação, né? Isso aí, corroer e formar indicam ação, tá? Na questão 5, nós temos aqui o seguinte: a boa escovação com creme dental retira as bactérias, fecha aspas, tá? Essa parte aí foi retirada lá do texto. Então tá, a boa escovação com creme dental retira as bactérias. O verbo transitivo direto, ele está no modo indicativo, tá? Para exprimir o que, gente? Modo indicativo do verbo. Olha só, existem os modos subjuntivo, modo imperativo, modo indicativo. Vamos relembrar? O modo subjuntivo é aquele modo que não dá certeza, né? Ele traz uma dúvida, uma incerteza, tá? Se eu tivesse, se falasse, né? Quando. Então, assim, são verbos que deixam uma dúvida no ar. É o subjuntivo. Modo imperativo
são aqueles verbos que dão ordem. Por isso o nome até, né, nos orienta aí, ó, imperativo, né? Eles dão ordem, eles dão orientação, faça, coloque, acrescente. Então são verbos do modo imperativo. Então os verbos do modo indicativo são aqueles que nos dão uma indicação que certa, correta, né? Então eles exprimem aí certeza, tá? Ok? Vamos então para a nossa tirinha, que também é um gênero textual e também tirinhas caem em prova, né? Para finalizar as atividades então de hoje. Você vai colocar verdadeiro ou falso. O menininho aí, ó, tá de máscara, tá vendo? Todo, né, cheio de cuidados, parece estar com uma luvinha na mão, né? Capacete, olha só. Aí ele diz assim: estou bem protegido, vou dar uma volta ali fora. Aí o pai responde: paciência, meu filho, paciência. Protegido você está mesmo em casa. Então, olha aí que legal. É uma tirinha bem atual, né? Com relação a essa situação toda que a gente está vivendo, da Covid, né? Então, fizeram já uma tirinha aí com uma situação bem atual, né? As pessoas estão querendo sair, ir para a rua, mas na verdade protegidos estamos em casa. Então fica uma dica aí, um alerta para você evitar a rua, evitar aglomeração, né? E aguardar com paciência, que daqui a pouco a gente vai se encontrar, que daqui a pouco tudo isso vai passar, não é verdade? Então vamos lá. No primeiro quadrinho, o verbo estou, ele está dizendo que é um verbo transitivo. Olha ali o que diz: estou bem. Não pode ser transitivo, né, gente? Ele é um verbo, então, de ligação, tá? Na letra B, a expressão ali fora, sintaticamente, é um adjunto adverbial. E aí? Indica o quê? Lugar, né? Então, sim, verdadeiro, é um adjunto adverbial. Vou dar é uma locução verbal, cujo verbo principal é o dar. Então, nós temos aí na locução verbal, ela é formada por verbo auxiliar e verbo principal. Sim, o verbo principal é o dar. Então, a questão ela é verdadeira, tá? Bem protegido. Se o estou é um verbo de ligação, o bem protegido aí, o protegido, né? Característica, o estou pode ser o adjunto adverbial, de modo, né? Então, funciona assim, como um predicativo do sujeito, tá? Muito bem, gente. Então, assim, a gente termina aqui, né, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha acompanhado, tenha feito, então, as atividades, tá? Você realize, assim, uma boa prova, porque, afinal de contas, essa semana a gente tem muito exercício, né? Teve muito exercício aí para praticar, tá legal? Então é isso. Boa prova, bons estudos, né? E a gente se vê dando sequência aos nossos estudos aí numa próxima videoaula, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.